galera, beleza? Estamos começando mais um Guia do Otaku pra vocês. Aqui quem fala é o Gaspar. E aqui é o Renato. Hoje, galera, a gente vai fazer um vídeo que há muito tempo um inscrito veio pedindo pra mim aí, que é o João Vitor Novaski, falar um pouco sobre Fullmetal Alchemist, um anime bastante antigo. A gente vai falar um pouco sobre o mundo de Fullmetal Alchemist. A gente vai, vamos dizer assim, falar tudo sobre o anime hoje. A gente vai explicar tudo que tem direito sobre o anime. A gente vai fazer uma... Qual é o nome da merda? Análise. Uma análise de Fullmetal Alchemist. Isso. Ou seja, vai pro quadro Vale ou Não a Pena Ver Fullmetal Alchemist. Beleza? Então bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Primeiro lugar, galera, a gente vai dar algumas definições pra vocês entenderem o mundo de Fullmetal Alchemist, pra depois a gente começar a falar sobre o enredo do anime. Beleza? A primeira definição é alquimia. O que é alquimia no anime? A alquimia, galera, é dividida em 3 etapas. A primeira dela é a compreensão. Você compreende a matéria para depois tentar fazer alquimia. Você tem que compreender a composição da matéria, com tudo, assim, os elementos. É na química mesmo. Isso, na química. Você tem que conhecer tudo. A decomposição da matéria, que seria você decompor a matéria. Decompor a matéria. Você vai decompor os elementos todos. Isso, na química também. Isso. Ou seja, se você compreender a matéria, o segundo ponto ficou fácil, que é você decompor, você separar ela... Os átomos. Isso, separar parte por parte da matéria. Depois vem a recomposição da matéria, que é você reconstituir, refazer a matéria. Isso, é construir a matéria em outra forma. Isso, que entendeu? você queira. Isso, a forma que você quiser. Tudo isso, galera, pra você conseguir fazer a alquimia no anime. O que seria você, pra quem já viu Fullmetal, ou pra quem não viu ainda, eles fazem um círculo, e com esse círculo eles conseguem transformar... Esse é o círculo da transmutação. Isso, que eles conseguem transformar em objetos. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo. Você tem uma sandália quebrada, uma sandália velha, toda fodida. Aí você pega, faz o círculo de transmutação, que o Renato vai falar agora, que é o círculo de transmutação. Você vai colocar a sandália lá dentro, mas você vai ter que entender, você tem que saber os elementos químicos daquela sandália. Você tem que deixar eles na mente. Você tem que compreender, você tem que decompor a matéria. E você vai decompor o tudo na sua chinelo mente. Junto com as partes destruídas e vai recompor ela inteirinha. Isso, e você fazendo isso na mente, automaticamente ele vai fazer isso no círculo. E aí, aquela sandália velha, fodida, ela vai sumir e aparecer nova. Isso. Entendeu? É tipo isso, uma troca equivalente. Mas a alquimia também não te dá o poder de criar algo do nada. Isso não existe. Simplesmente, porque assim, você pode pensar que é bruxaria. Simplesmente você faz um círculo e cria alguma coisa dentro do círculo. Não, não é isso. Você tem que ter alguma matéria dentro do círculo para você criar algo, para você fazer algo, entendeu? Você tem que dar alguma coisa para receber alguma coisa. Isso é chamado a troca equivalente, entendeu? Você dá algo para receber algo de igual valor. E existe somente um tabu na alquimia que não pode ser de jeito nenhum quebrado, não. Que é o tabu da transmutação humana. Que seria você ressuscitar, você refazer um corpo humano e colocar a alma dele dentro do corpo. Isso não dá pra fazer de forma alguma no anime. Isso nos primeiros episódios e tal. Depois lá pra frente vai explicar mais coisas. Mas pra você entender o começo do anime é isso. Não dá pra você recriar um corpo humano e colocar a alma dentro dele. Os nossos personagens principais do anime tentaram isso e sofreram as consequências. Beleza? Eu vou falar das etapas da alquimia, que é a compreensão, a decomposição e a recomposição. A compreensão, ela é você entender os elementos atômicos, tudo, os elementos atômicos da tabela periódica. Essa etapa ela não é suficiente para algumas pessoas realizarem a alquimia desejada, mas ela é essencial para a prática da alquimia. Porque se você quiser transmutar um item, você precisa saber os componentes dele para depois você conseguir transmutá-lo. E nessa etapa toda ela envolve a memorização do círculo de transmutação. Porque eu vou explicar na frente o que é o círculo de transmutação. Ele é essencial para você fazer a alquimia. Dependendo do que você quer fazer, o círculo de transmutação muda. A decomposição é só o processo de desestruturização das moléculas. Só isso. Essa é a decomposição. Você vai decompor as moléculas. E a recomposição, restauração ou criação é a reestruturação dessas moléculas e do jeito que você quiser. Em qualquer objeto que você estiver querendo. Ou um objeto ou mais de um. A alquimia ela é basicamente resumida em duas leis, a lei da conservação de massa e a lei da providência natural. A lei da conservação de massa, ela consiste que para você fazer um exemplo, 1 grama de um material, por exemplo, de uma espada, você precisa de 1 grama de ferro, independente do local que você vai tirar. Se você pegar um bloco de terra
e tirar 1 grama de metal dali, você consegue fazer uma espada e o resto acho que é jogado fora, não sei. Agora a lei da providência natural. A lei da providência natural é o seguinte, vamos supor que você tem uma água e você quer transmutar a água. Você só vai poder transmutar essa água em hidrogênio ou em água. Ou seja, você tem toda a composição de um material. Dentro daquela composição do material, você pode fazer o que você quiser, desde que tenha dentro daquele material. A água, por exemplo, é H2O, hidrogênio e oxigênio. Ou seja, você pode fazer hidrogênio com ela ou água. Se fosse outro material que tivesse ferro no meio, você poderia fazer qualquer coisa com ferro, entendeu? Você poderia usar o hidrogênio, o ferro, por exemplo. Vamos supor que aqui a gente tinha um material aqui que tivesse hidrogênio, ferro e oxigênio. Você já poderia fazer a água, hidrogênio e algo de ferro, entendeu? Você poderia usar qualquer elemento que tivesse dentro da composição daquele material para fazer o que você quisesse. Não esquecendo da lei de conservação de massa, que você precisaria de 1 grama de metal para fazer algo de 1 grama. Tem que decompor todo esse material e lá dentro tem que ter 1 grama de metal para você poder fazer o que você quisesse de metal ou de ferro. Será tem que ter o peso certo para você fazer algo que você queira. Agora eu vou falar sobre o que é o círculo de transmutação. O círculo de transmutação, ele é um círculo, lógico, que ele tem que ter um design específico para cada tipo de transmutação que você vai fazer. Por exemplo, se você quiser transmutar a água, ela vai ter um desenho diferente dentro desse círculo. Se você quiser transmutar a terra, vai ser outro desenho. Se você quiser transmutar... Para cada elemento o desenho muda, mais ou menos isso. Para cada elemento o desenho vai mudar, isso mesmo. E o motivo do desenho ser um círculo, o principal, por fora ser um círculo, é porque os processos da alquimia, a compreensão, a decomposição, a reestruturação, a troca equivalente, tudo que envolve alquimia, todos os elementos, são cíclicos. Ou seja, são em forma de círculo. De ciclo, né? Não de ciclo. Morre um, vai pro outro, né? Isso. É como se fosse a lei da natureza. A lei da conservação da massa entra de novo nessa, que nada se perde, tudo se transforma. Agora, por que ela é cíclico? Vou colocar de um jeito aqui que eu acho que ficou mais fácil de entender. Imagina uma pessoa, ela morre, um ciclo, ela morre, ela se decompõe, e dessa decomposição, os nutrientes não, os átomos dela, a composição dela é transformada, é absorvida pela terra e pode ser transformada em outras coisas. Esse é o ciclo. E essa é outra coisa que foi transformada, faz de novo, ela decompor e vira outra coisa. Isso é um círculo, não acaba nunca. Isso, é um ciclo. Ou seja, vai ficar assim pro resto da vida. Isso. Por isso a frase, a matéria não é perdida, né? Nada se perde, tudo se transforma. Então, galera, depois dessas definições, que eu espero que vocês tenham entendido para entender um pouco do anime, a gente vai falar um pouco dos personagens. Que eu acho que, para destacar, a gente tem poucos. Que são os dois irmãos, os irmãos Eriks, né? Que é os irmãos Elrics, que são o Edward Elric e o Alphonse Elric. Nome feio da porra. Alphonse. Ainda bem que o pessoal lá se chama ele de Al. Então, e também o policial, o alquimista do estado Hughes e Scar, que é vamos dizer assim, um vilão do anime. Beleza? Então eu vou começar falando aqui um pouco do Edward Elric. Beleza? Então, Edward, ele e o irmão são os principais do anime. Ele é um cara, vamos dizer assim, baixo. Pra quem sabe, quem assistiu o anime vai saber o que tiver. Ele é muito fidão. Ele não curte que chama de baixo de jeito nenhum. Ele é um cara, tipo assim, parece bem pilhado sempre. Ele gosta de ajudar as pessoas e é bem centrado no objetivo dele, que é tentar conseguir a Pedra Filosofal, que a gente vai contar um enredo agora. Ele é um tipo de personagem carismático. Eu curti o personagem. Ele é um cara bem centrado, um cara que gosta de ajudar e tem aquele tipo meio que retardado de vez em quando que todo anime shonen tem. O Alphonse Elric, eu também acho ele bem carismático, só que ele é uma armadura no anime. No começo ele é um menino, só que depois ele vai para uma armadura, a alma dele. O motivo a gente já sabe. E ele não tem expressão facial nenhuma, mas só com as falas dele dá pra saber que ele é um pouco carismático. Ele tem uma personalidade mais calma, só que ele é muito bom de luta. Isso, e sem falar que ele é bem mais bondoso do que o irmão dele, né? Ele tem, vamos dizer assim, o coração dele é uma coisa grande, vamos dizer assim, entre aspas. O amor dele para as outras pessoas é uma coisa grande. Ele gosta bem muito de carinho, e dar carinho, receber carinho e ajudar as pessoas também. O Edward, ele é bom em alquimia. O Alphonse é bom em luta. Na pancada. Verdade. Vou falar agora do Scar.
O Scar, ele no começo do anime, quando ele aparece, ele é como se fosse um vilão. Cara, eu não gosto muito de Scar, mano. Não sei se é por causa do Rei Leão, que já tem o Scar, que é meio bugado lá. E ele tá lá como vingança, ele quer matar todos os alquimistas do estado. Porque teve uma guerra lá e a cidade dele, toda a população dele foi dizimada. E o braço dele, o único poder dele é no braço direito dele. Ele tem uns símbolos de alquimia no braço e ele consegue destruir qualquer coisa que ele quiser. Ele só toca, faz o poder da alquimia e explode. Agora eu vou falar do Hildes. Ele é um alquimista do estado. E cara, eu curti pra caramba o personagem. Pra caramba mesmo. Ele é um tipo de cara que ele parece ser muito retardado, parece ser besta pra caramba, mas é um cara muito inteligente. Muito inteligente. Ele apresenta ser preguiçoso, ele apresenta ser meio pateta, mas é um cara inteligente. Primeiro, o que mais define ele é a família dele, cara. Ele passa o anime inteiro falando da filha e da esposa dele, principalmente da filha, cara. Da filha, principalmente. Nossa, ele passa o anime inteiro. Ele enjoa todo mundo com a filha dele. Eu achei interessante. O personagem é super legal. Eu acho interessante também que tem um episódio lá que ele tá ligando pro chefão dele e ele começa a falar da filha. Aí o chefe dele meio que só finge que tá escutando. Aí de repente você descobre que era só uma farsa. Ele tava falando da filha, mas era só pro pessoal meio que se sentir enjoado e sair de perto dele. E depois ele começa a falar realmente sobre a missão dele e relatar o que realmente tá acontecendo na missão e tal. Era meio que também um estilo de estratégia dele. Mas eu curti pra caramba o personagem porque é um cara bem carismático, um cara que curte bastante a família, a esposa e tal. E ele ajuda bastante o Edward. Exatamente. Ele é muito bem próximo dos personagens principais, dos dois irmãos. Então, galera, eu acho que esses são os únicos personagens, eu acho, na minha opinião, ainda não sei se é da opinião do Renan, também, que merecem ser falados para não deixar um vídeo muito longo, muito extenso. Que são os personagens que mais você vai escutar falar no anime. Entendeu? Os personagens que mais vai te chamar a atenção no anime são esses. Agora a gente vai pro enredo, galera. Porque pro enredo, o enredo top. O enredo do anime, galera, é o seguinte. Começa com duas crianças, dois irmãos. O mais velho e o mais novo, se eu não me engano, a diferença de idade de um ano. Entre... O Edward e o Alphonse. Isso, os dois irmãos loirinhos aí. Eles perderam a mãe deles. Um dia... Primeiro eles não vivem com o pai, né? Porque o pai deles é um alquimista do estado e simplesmente sumiu. E depois a mãe deles sempre gostava que eles quando eles faziam alquimia, porque lembrava o pai deles, ela gostava de lembrar do pai deles. Só que um certo dia a mãe deles morreu. Eles não quiseram aceitar isso, porque os caras só têm a mãe. Vou falar um pouquinho sobre o enredo pra vocês. Nossos personagens principais, como vocês já sabem, Edward e Alphonse, sei lá. Alphonse, o nome dele é feio pra caralho. O Al, que os personagens chamam de Al exatamente por causa disso, eu acho que é um nome difícil pra falar. E feio. E feio. Então, os dois eram pequenos quando perderam a mãe. Eles já não tinham pai, porque o pai deles era um alquimista do estado, pra quem não sabe, como se fosse um policial e tal, ele não ficava em casa, ele saiu. E a mãe deles cuidava deles. E a mãe deles gostavam que eles praticassem alquimia, porque lembravam o pai deles. Mas um dia a mãe deles simplesmente morreu. Depois que a mãe deles morreu, eles não aceitaram isso, porque eles já não tinham um pai, perderam a mãe. O que eles fizeram? Começaram a treinar mais e mais alquimia para aprender a transmutar o humano, que é o que eu falei que era um tabu no começo do vídeo. Que nenhum alquimista consegue isso, transmutar o humano. Mas eles começaram a treinar e tal, aprenderam a fazer a transmutação humana, fazem um círculo lá, colocam todos os componentes que contém um corpo humano adulto, todos. Eles aprendem isso com a mestre deles lá. Depois disso, o irmão mais novo, que é o Alphonse, o Al, pergunta o que a gente vai dar pra trocar a alma dela. Tipo assim, trocar algo pra pegar a alma dela, porque a gente tem que dar algo em troca. É a troca equivalente, a gente tem que dar algo de igual valor pela alma dela. E aí o Edward fala, não, vamos dar o sangue. Eles cortam a mão e pingam algumas gotas de sangue em cima de todos aqueles componentes. E aí eles iniciam essa transmutação humana, que não dá certo. E como, vamos dizer assim, como punição por isso, o irmão mais novo perde o corpo e o irmão mais velho perde uma perna. Uma perna ou um braço. Perde o braço direito, se eu não me engano. Não, ele perde a perna mesmo. Como castigo
disso, eles tentaram fazer algo que não é permitido pela alquimia, o irmão mais novo perde o seu corpo total, fica somente a sua alma, e o irmão mais velho, que é o Edward, ele perde a sua perna direita, se eu não me engano, ou a esquerda, mas se eu não me engano é a direita mesmo, ele perde a sua perna, e como sacrifício para devolver, para fazer com que a alma do seu irmão vá parar em algum lugar e não fique vagando, ele dá um braço. Ele dá o braço pelo seu irmão e com isso é como se fosse a troca equivalente. Ele dá o braço e coloca a alma do irmão dentro de uma armadura de ferro. Por isso que o irmão dele é aquela armadura de ferro. Não tem ninguém ali dentro, é simplesmente uma alma. Pra quem olhar é uma armadura oca, andando sozinha. Ou seja, eles tentaram fazer algo que era proibido pela alquimia e pegam e... Por isso eles têm a punição. Depois disso eles começam a procurar a Pedra Filosofal. O motivo, simples assim... Como o irmão mais velho, a ideia foi praticamente toda dele, não foi só dele, mas praticamente ele que conduziu toda a operação, toda a alquimia para tentar fazer com que a mãe deles voltassem, eles se sentiam culpados por ter o irmão perdido desse jeito. O irmão tá em um corpo que não é dele, ele perdeu totalmente o seu corpo. O que ele quer fazer? Ele quer tentar transmutar o corpo do seu irmão de volta. E ele descobriu que com a Pedra Filosofal isso é possível. Uma senhora, uma velhinha que morava com eles, põe um implante no irmão mais velho, que é o Edward, coloca um implante na perna e no braço dele, de ferro. Por isso que mais na frente ele tem o nome de Fullmetal Alchemist, e o alquimista de puro ferro, alquimista de ferro. É o Alto Meio. Hã? Alto Meio, o nome dos membros de metais. Isso, os automeios, que é os membros de metal, que é a senhorinha que fabrica e ela que põe nele o implante. É uma avó... E ela que cria ele. Adotada. Isso, é tipo a avó assim. que adota os meninos. Eles sempre tiveram com ela, mas depois que a mãe deles faleceram, eles praticamente foram morar com ela, entendeu? E ela meio que adotou os moleques. Então ela ajudou eles quando eles precisavam. Depois disso, o nosso personagem principal decidiu se transformar em um cachorro do governo, que é chamado os alquimistas do Estado. E eles querem se tornar alquimistas do Estado, que as pessoas chamam de cachorro do governo. Se o governo mandar eles matarem, eles matam, simples assim. Por que ele quer isso? Ele se transformando em um alquimista do Estado, ele vai ter total informação sobre a Pedra Filosofal, se ela realmente existe, se ela não existe, e se ela existir, onde ela está, quem está com ela. Se tem como fazer. Isso, se tem como você fazer ela. E eles falam que a Pedra Filosofal é a única que quebra as regras da alquimia, né? Porque eles falam que ela é a única que pode transmutar qualquer coisa sem precisar de leis da alquimia, que são aquelas que a gente falou no começo. Não precisa de nenhum tipo de lei, você transmuta o que você quiser. Ou seja, com a Pedra Filosofal, eles querem o corpo do irmão mais novo, do Alphonse, e os membros que faltam do Edward. Esse é praticamente o enredo principal do anime. É o enredo do anime todo. Isso. Até quando eu vi, eles passaram o anime todo em busca disso. E vai acontecendo umas side quests. Isso, uma saída de roteiro de vez em quando. Vão conhecendo pessoas e eles vão ficando mais famosos e tal. Mas o enredo principal é esse. Beleza? E é muito bom. Sim, eu curti pra caramba no anime, gostei pra caramba. Apesar de o enredo principal Pequeno. é só isso, mas tem muita ação, tem muita coisa legal. Sim, muito bom. Agora, galera, a gente vai dar uma avaliada aqui pra vocês nos pontos positivos e negativos do anime. Eu não vi muitos pontos negativos no anime, a não ser que você, tipo assim, tem uma religião que não permite você ver esse tipo de coisas. Que talvez você, dependendo da religião que você for, eu acho que você vai ver isso como bruxaria, como magia ou como símbolos satânicos. Porque tem muito símbolo no anime, né? Muitos símbolos que eu acho que quem, sei lá, dependendo da religião ou do seu ponto de vista, você pode considerar símbolos satânicos, que o anime não é uma coisa legal de se ver. Eu acho que esse é um dos pontos negativos do anime. Só isso, mas eu acho que é uma coisa... Sim, que dá pra relevar, se você curtir anime, independente da sua religião, você levar pro lado esportivo mesmo, se você levar só pro lado de curtir anime e esquecer o resto, que ele não faz parte da sua realidade, eu acho que dá pra ver anime tranquilo, sem se preocupar com isso. Tem os pontos positivos. Agora, se você tem algum problema com violência, lá tem muito sangue no anime, sim, vai ser um problema. Isso, que tem sangue, não chega a ser muito, mas tem sangue sim. Pra quem é acostumado a assistir Naruto, que quase não tem... Que quase não tem, não mostra, Fairy Tail que não mostra sangue, ver um anime que tem um pouco assim, eu acho que vai prejudicar. Mas se você curte um pouco de anime mais com ação, um pouco mais real, que você rasga o cara e sai sangue, então você vai curtir esse anime. E também isso pode entrar como ponto positivo ou ponto negativo no anime. Dependendo da sua opinião. Né? Isso.
Também tem a trilha sonora do anime, que pra mim é uma trilha sonora legal. Não é, assim, não é ótima, mas é boa. Entendeu? É uma trilha sonora bacana, principalmente a trilha sonora, eu acho que é do começo do anime, né? Aquela abertura principal do anime, eu acho que é uma trilha sonora bacaninha, legal de se ver. O encerramento é mais ou menos, também dá pra se ver e tal. Então galera, como vocês sabem, nossos vídeos de análise de Não Vale a Pena Ver, a gente dá notas pro anime, dá algumas notas em algumas etapas do anime aqui, pra depois falar se ele vale a pena ou não. Vamos começar então com o enredo. Qual a nota que a gente deu pro enredo? O enredo a gente deu um 8 pro enredo, porque é que nem a gente falou, é um enredo muito bom, mas é curto, entendeu? É uma coisa que é só aquilo e pronto. Mas se você for avaliar o enredo de muitos outros animes, são curtos também. Por exemplo, o enredo de Naruto, ele quer se tornar Hokage, se resume nisso. Mas é um enredo legal, entendeu? É uma coisa legal de se ver. Mas o enredo deles é isso, eles querem o corpo deles de volta. Pra a gente vale 8 sim, com certeza. Até porque a forma que é passado esse enredo, entendeu? Acho que vale 8. Os personagens, a gente chegou no consentimento de 9. Os personagens são muito legais, apesar de a gente ter falado só de 4, tem bem mais que 4. Mas os que a gente achou que era importante falar agora foram esses 4, né? Isso, e eles são bons. Gostei, são bem carismáticos. Todos eles são bem trabalhados, tem história, né? Não deixam pra trás a história de nenhum, é uma coisa interessante. E sem falar que muitos deles a gente consegue se apegar. Por isso, o cara que eu mais me apeguei foi o... Qual é o nome? Hughes. O Hughes, cara, eu não tô falando, o anime tem alguma coisa, tipo assim, ele te passa algumas coisas dos personagens que você se identifica com os personagens e tal, isso eu achei bacana. Por isso eu acho que merece o 9. Então, por alguns pontos positivos e alguns pontos negativos do anime, a gente deu 7,5 para aquela coisa de religião, eu acho que se você vê aquilo como uma coisa satânica, ou sei lá, e pela violência e tal, a gente deu um 7,5, que eu acho que não é tão ruim também. Pontos positivos e negativos do anime, que no caso o 7,5 vai para os pontos positivos, né? A gente tipo pega os pontos positivos, dá um 10 e tira alguns negativos, vai subtraindo. A gente ficou com um 7,5 aí, que eu acho que é uma coisa legal. Os pontos positivos do anime, bem interessante. E a trilha sonora a gente deu 7,5. Ela é boa, não é uma coisa esplêndida, ótima, espetacular. Isso é uma coisa que você assiste. Que você não fala, porra, que trilha sonora foda. Mas não é, nossa, que lixo, entendeu? É uma coisa escutável, é uma coisa bacana. E durante todo o anime é uma coisa legal, assim. Tanto é que, tipo assim, a gente nem percebe muito a trilha sonora nos episódios. A gente percebe só no começo, que é a introdução, e no final e tal. E fica por isso mesmo. No final de tudo isso, a gente soma todas as notas e divide por 4, que foram os tópicos que a gente tem, né? E com isso a gente ficou com uma média de 7,75. Que, como a gente sempre fala, um anime que a gente acha que não vale a pena ver é abaixo de 6. Então, Fullmetal Alchemist vale sim muito a pena ser visto. Vale mesmo, é ótimo. É um anime muito bom, com personagens muito bem elaborados, com enredo muito bem trabalhado, que sabe, tipo assim, o pessoal soube desenvolver bastante o enredo. E é isso aí. É isso aí. Esse Galera, aqui é mais um vídeo pra gente não, pra vocês, que tá chegando ao final. Muito obrigado pela presença de vocês, não deixem de curtir, compartilhar e comentar aí o que vocês acharam do vídeo. João Vitor Novasco, que você pediu há tanto tempo, finalmente saiu o seu vídeo. Não deixem de passar nos nossos parceiros que estão todos aí na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado. É isso aí, falou, não se esqueçam que essa é a nossa opinião, qualquer coisa, fala lá nos comentários. Exatamente, outra opinião de vocês. Isso. E é um anime bem complexo de explicar, e se vocês entenderam alguma coisa melhor ou não conseguiram entender, fala lá. Isso, se vocês acham que a gente também explicou alguma coisa aqui errada ou deixou de explicar alguma coisa, põe aí embaixo que a gente vai atrás e a gente refaz isso depois pra vocês, a gente vai atrás pra sempre estar melhorando pra vocês. Beleza? Falou. Não esquecendo que logo tem vídeo de 100 inscritos aí no canal. É isso aí. Valeu, curta, galera. compartilha e comenta. Falou, Valeu. até a próxima. Até a próxima. Alquimia é uma ciência de compreensão e composição. Ô, merda, sai daí, mãozinha. Mãozinha. Se transmutação é uma bola que tem um monte de símbolo lá dentro pra você fazer as paradas.